Bom dia, 11 de agosto, gente, 11 de agosto, e já estamos aqui para nossa live espiritual. Deus é mais maluco do que nós todos juntos, ele só escolhe os loucos para resolver as coisas que ele precisa, que sejam resolvidas através de nós, sabia? Bom dia, Rosane, bom dia, já vou aqui convidar esse povo de Deus. Tem um povo que não acorda cedo de jeito nenhum, eu nunca vi um negócio desse, é fora da caixa. Eita, desperta tu que dormes, não é? Tem gente dormindo aí, olha só a vida passando, Deus chamando, Deus convidando e o povo dormindo, gente, pelo amor de Cristo. Como é que quer que as coisas melhorem se a pessoa fica dormindo, gente? Fica dormindo. Vou chamar meio mundo aqui, ó, vou chamar todo mundo aqui, ó. Olha só, bom dia, tô chamando aqui, Rosane, vamos convidar esse povo, que acho que é só nós duas que acordamos. Só nós duas que acordamos, o povo nunca viu um negócio desse, o pessoal fica dormindo, gente. Pessoal não levanta não, gente, que é isso? Meu Senhor Jesus, vamos chamar esse povo ali, gente, vamos acordar todo mundo para estar aqui na nossa live. Que é isso, povo de Deus? Vamos chamar, eu vou chamar todo mundo aqui, ó. Vou convidar todo mundo aqui. Milton, vou chamar, olha aqui, eu vou chamar todo mundo para estar aqui na live conosco. Olha lá, vamos lá. O pessoal tá dormindo, tá acordando, né, tarde, né? Nunca vi um negócio desse. Vanessa, bom dia. Eu falei, gente, será que hoje eu vou estar só com a Rosane aqui? Só eu e Rosane na live, né, Rosane? Já tá bom, né? Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E tava eu aqui, eu e Rosane, não é? Agora sim, chegou Sandra, Vanessa, a Val, não é? Tô chamando todo mundo aqui. A Cris, falei, gente, esse povo tá dormindo, gente. Desperta tu que dormes. Que é isso? Onde já se viu o povo dormindo até tarde, gente. Que é isso? Acorda aí, pessoal. Acorda para ir na missa, que nem dizia minha mãe. Acorda para ir na missa. Levanta todo mundo aqui. Tô chamando o pessoal aqui, ó. Tô acordando todo mundo aqui, ó. Ó, tô chamando todo mundo. Eliane, bom dia. Eliane, bom dia. Bom dia, lindona. Obrigada. Hoje eu consegui lavar os cabelos, gente. Tá sem pintar ainda, ó. Ainda tá precisando pintar, mas pelo menos eu consegui lavar. Porque tá um desafio, gente, vocês não estão entendendo. Tem 24 horas pra mim tá sendo pouco, gente. E olha que dessas 24 horas eu tô dormindo umas 3 só ou 4. Tem 20 horas aí e olha, eu tô falando, Senhor, multiplica meu dia. As horas do meu dia, multiplica, porque eu vou falar pra você, hein? Sangue do Cordeiro, né? Sangue do Cordeiro. Meu Deus do céu, olha, tá pela obra de Deus. Se o dia tivesse 48 horas, acho que eu ia estar dormindo 4 e usando 44. Pelo amor de Cristo. A Cris, blindona de qualquer jeito. Cris, você não tá entendendo, amiga. Como que tem sido? Senhor. Amém, né, Sandra? Em tudo dá graças a Deus. Meu Senhor Jesus. Gente, hoje eu tava participando da live, né? Tô acordando às 3h44 da manhã. Estou acordando às 3h44 da manhã. Para rezar o rosário. Então nós começamos o rosário às 4, terminamos ali por volta das 6h15, 6h20, com todas as orações do rosário, cerca de Jericó, couraça de São Patrício, terço de São José. Já fiz tudo isso hoje, gente. Já tomei café, já organizei algumas coisas aqui, já respondi o WhatsApp, mas eu quero falar com vocês, olha só, eu quero uma ficha que me caiu hoje, a hora que a irmã estava fazendo as orações. A irmã Maria Raquel estava ali fazendo as orações. E eu fiquei olhando e falei, gente, como que Deus, aquela passagem, vou ler uma passagem para vocês daqui a pouco, mas eu fiquei imaginando, Deus só escolhe os loucos para segui-lo. Deus só escolhe gente doida para servi-lo. Doida que digo assim, gente que não fica pensando muito, racionalizando muito. Deus só escolhe pessoas determinadas. Deus só escolhe pessoas ousadas para fazer aquilo que é da vontade dele. Bom dia, Janaína, Graciela, bom dia, bom dia. Deus só escolhe pessoas ousadas. Eu sempre falo isso da ousadia no espírito, a ousadia do espírito. Mas hoje me caiu uma ficha, né? Eu gosto quando cai essas fichas, porque me traz uma consciência que eu não tinha. Olha só,
Hoje eu estava falando da história do cerco de Jericó, não é? Então, Jericó, cidade murada, né? Teve toda aquela situação onde Deus fala... Perdão, pisei em alguma coisa aqui, mexeu na câmera. Onde há ali aquele povo fazendo volta na cidade, né? Porque nós olhamos a história do cerco de Jericó. Bom dia, Renata! Nós olhamos a história do cerco de Jericó e Deus dá um comando. Olha só, gente. O que eu acho legal de Deus é que ele dá uns comandos doidos. Deus dá uns comandos muito maluco. E aí eu fico olhando e falo assim, realmente, gente, o reino de Deus é pra doido. É pra doido. Elô, bom dia. Elô, Padial. Elô, bom dia, querida. Tudo bem contigo, mulher? Olha só. E eu fico olhando o agir de Deus. Olha o agir de Deus. Se nós olharmos para a história, toda a história da Bíblia, toda a história dos profetas que Deus levantou, das missões que Deus deu, primeiro, né? Vocês lembram que eu falo assim, que eu sempre comento com o padre Marcos lá, que Deus é muito maluco, que me colocou à frente de um povo, que Deus é maluco porque colocou o padre Marcos para ser padre. Ele era roqueiro, gente. O padre Marcos, ele escutava rock, ele era meio da pesada, né? Vamos dizer assim. Bom dia, Márcia, melhoras para ti, mulher. Então, olha só. Quando eu olho, bom dia com alegria, Márcia, já gostei, alegria, né? Vitória. Então, quando eu comentei isso com o padre Marcos, eu venho olhando cada vez mais, se nós olharmos a história de todas as pessoas que Deus chamou, não é, para estar à frente de um povo, vamos dizer assim. Isso, gente, independente de se é um povo grandioso ou se é um povo, o povo seria a tua casa, a tua família. Então eu começo a olhar, Gisele, e percebo que Deus é muito doido, com todo respeito, né? Toda a honra que ele merece. Mas por quê? Porque ele dá uns comandos que só uma pessoa muito maluca para aceitar. Quando Deus dá um comando, é só pessoa muito doida para aceitar. Porque humanamente, aos olhos humanos, é louco. Humanamente falando, é algo que eu falo assim, gente, isso não dá para realizar. Isso não dá para concretizar. Humanamente falando. Gente, isso é impossível. Se eu falar isso, se eu fizer isso, as pessoas vão achar que eu sou doida, que eu sou doido. Então eu comecei hoje, né? Eu já tinha esse pensamento, eu sempre brinco, Deus é mais doido do que nós. Mas por quê? E eu começo a olhar a história da humanidade, e eu começo a olhar, e hoje no cerco de Jericó, nós estamos no 4º dia do cerco de Jericó, quando Deus diz ali, né? Jericó, cidade murada, ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia sair. E aí manda-se os espiões para fazer aquela averiguação. Primeiro que Deus usa de uma prostituta para usar, para ajudar os espiões. Deus já usa de uma prostituta para poder esconder os espiões que estavam ali na cidade de Jericó. Bom dia, Juliana! Então, olha só, deixa eu ver ali o que mais, se mais alguém entrou. E aí, quando eu começo a olhar, me caiu essa ficha, eu falei, gente, Gedeão, ele venceu com 300 homens, gente, um exército imenso. Deus falou, não, você vai dispensar fulano, você vai dispensar ciclano, você vai dispensar não sei o que. Ficaram 300 homens contra um exército de milhares e milhares de homens. Aí você para e pensa assim, humanamente, 300 pessoas são capazes de vencer um exército treinado de milhares de soldados? Não, humanamente é impossível. Quando você para pensar e você fala, humanamente, um pastor de ovelhas é capaz de vencer um soldado treinado para a guerra de 2 metros, mais de 2 metros de altura, porque diz que Golias tinha mais de 2 metros. Bom dia, Jússi e Sandra, bom dia! E aí nós começamos a olhar toda a história, aí Deus coloca lá, Moisés não sabia nem falar, gente. Moisés era gago, salvo engano. Coloca Pedro, que era um pescador. E aí nós começamos a olhar na história da humanidade, tanto dos santos mais recentes, como dos santos e apóstolos lá de outros tempos, né? Os profetas do Antigo Testamento. Quando pega Noé e fala assim, vai lá constrói uma arca, de uma nuvem no céu, que vai vir um dilúvio. Quando começa
quando você começa a olhar, gente, eu quero que você agora comece a se lembrar da história de cada pessoa que você conhece da Bíblia. Bom dia, Paula. Eu quero que você comece a olhar agora e se lembrar. Qual pessoa mais aí que você acha que foi tudo maluco na Bíblia? Então vamos lá, Noé, que Deus fala, constrói uma arca na seca, né? Ou seja, não tem nada, não tem ali mar por perto, não tem nada, constrói uma arca e gigante para você botar todos os animais. Se Noé não fosse doido, se Noé não fosse maluco aos olhos do mundo, ele não teria construído a arca, gente. Tanto que ele foi objeto de quê? De escárnio, de gozação. Seria mesmo que coisa no dia de hoje, Deus fala assim, constrói uma arca. Constrói uma arca porque eu vou mandar o dilúvio. Você imagina a humilhação que seria diante dos homens, porque humanamente é impossível. A pessoa olha e fala, gente, dilúvio da onde? Não é? E aí Deus dá o comando. Também para Josué ali, ó. Você fica fazendo volta à cidade, 7 dias, você vai dar uma volta todo dia, até o 6º dia. No 7º dia você vai dar 7 voltas levantando um clamor. Tocando trombeta. Vocês imaginam o que é isso? O povo na fé fazer isso. Se não tem um homem maluco na frente, se não tem uma pessoa maluca na frente, para poder tomar essa dianteira. E aí eu quero trazer para os nossos tempos. Porque se nós olharmos então, Noé, Abraão não precisa nem falar, né? Cata teu filho, leva lá para um monte que você vai sacrificar teu filho. Abraão era doido, gente, para fazer um negócio desse. Porque humanamente, para nós, é impossível. Então, quando nós começamos a olhar desde o Antigo Testamento, mas também agora para o Novo Testamento, o convite de Deus, o chamado de Deus e a ordem de Deus, quando ele diz para Pedro, né, Jesus, anda sobre as águas, Pedro. Oi? Tipo, oi? Andar sobre as águas? Então agora tô maluco. Então, quando nós começamos a olhar a ordem de Deus, o comando, vamos colocar assim, né, o comando que Deus dá para os seus, aos olhos do mundo é loucura. E aí eu trago para vocês a palavra que está aqui, deixa eu pegar aqui, está aqui em Coríntios, 1 Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no versículo 1, principalmente no capítulo 1, no versículo 25. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E aí coloca aqui, ó, no versículo 26. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muito poderosos e nem muito nobres. O que é estulto, ou seja, o que é loucura, né, para o mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. O que é vil e desprezível no mundo, Deus escolheu. Como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Então, quando nós olhamos aqui, Deus escolheu os mais, eu falo perebento, né? Deus escolheu os perebento, os mais fracos, os mais negligenciados, os mais improváveis para fazer a obra dele. Gente, essa palavra de Deus está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo do 24 em diante ali, você pode ler. Gente, quando nós olhamos, e em toda a história da humanidade se repete dessa forma. Deus escolhe os mais improváveis. José, não é, no Egito, o bichinho estava lá jogado dentro de um poço. Ele vai, é preso como escravo, não é? Vendido como escravo, preso dentro dos porões do faraó, depois se torna rei. Ué, gente, aqui que tá aqui, compartilha contagem regressiva, não tem nada, apareceu uma mensagem aqui para mim, nada a ver. Gente, quando nós olhamos aqui, é muito louco, as coisas de Deus são muito doidas. E Deus escolhe os mais improváveis, os mais malucos, os mais... aquele que a manifestação do impossível de Deus vai se dar por meio dele. Sabe aquela pessoa que fala assim, gente, mas essa pessoa que vai estar à frente desse projeto...
Esses dias, né, eu estava pensando já nisso, já faz uns dias. Quando foi hoje, durante a oração, Deus deu esse comando, e eu pensei no Paulo Vieira. Não sei se vocês conhecem o Paulo Vieira, que é o dono da Febracis, que é a maior instituição de coaching do mundo e a maior instituição de business, né? Maior escola de negócios da América Latina e já caminhando para ser do mundo. Aos 30 anos ele não tinha comida para dar para o cachorro. Ele deu embora o cachorro porque ele não tinha dinheiro. Aos 30 anos, Paulo tem a minha idade, Paulo tem 56 anos. Hoje ele construiu um império. Mas por quê? Porque à frente dele está o rei dos exércitos. As ferramentas do coach, gente, foram dadas por Deus para o Paulo. E ele fala muito isso nos treinamentos, e a gente que está ali sabe. Do nada ele acordava no meio da noite e Deus revelando uma ferramenta. Depois ele buscou embasamento científico para isso. Para quê? Porque tem pessoa que não vai pela fé, tem pessoa que vai pela razão. Então, cientificamente, ele buscou embasamento para tudo aquilo que vocês já viram. Vou falar isso com Mulheres que Edificam em Terra Boa, quem não participou ainda. Mas o eu sou, ativação do estado de recurso, todas as ferramentas são embasadas na Bíblia. E eu fiquei olhando e falei, gente, mas realmente é o improvável que Deus quer. É o improvável. Porque quando eu conheci o Paulo Vieira, ele já tinha... Não era a maior escola do coach do mundo, mas ele já estava caminhando para isso. E cada dia eu vejo mais ele crescendo vertiginosamente. Mas por quê? Porque ele está fazendo para o reino de Deus. E eu começo a olhar e falo, caraca, por isso que eu pedia para Deus abrir a porta certa. E Deus me colocou dentro da Febracis. Lá eu não entendia. Mas eu começo a entender porque tudo é embasado na Bíblia. Todas as falas do Paulo, todas as ferramentas do coach. Eu tenho coach minha que está aqui que pode comprovar isso. Todas as ferramentas têm embasamento na Bíblia. Todas. Então nós trabalhamos mente e espírito. E trabalhamos todos os demais pilares. São 11 pilares. E aí eu começo a olhar e falo assim, gente, olha eu. Gente, eu vendia verdura na rua. Eu sou filha de vigilante bancário, minha mãe dona de casa. Uma família toda destruída, uma família toda desestruturada emocionalmente, uma família totalmente debilitada financeiramente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E de repente estou fazendo live. Eu que nem gostava, gente, eu não tinha nem Instagram. E eu começo a olhar e falo, gente, de onde vem, às vezes, palavras que Deus coloca na minha boca se não é dele? Porque eu não tenho esse conhecimento. Gente, eu não tenho a sabedoria, o conhecimento necessário para estar à frente de ninguém. Mas quando eu começo a olhar, aí eu percebo e falo assim, é Deus mesmo agindo. Por quê? Porque ele vai se manifestar justamente para a pessoa falar, não, Anice não é capaz. Glória a Deus, porque é para a glória dele. Então, quanto mais loucura parecer para o mundo, mais é a ação de Deus. Então eu estou falando isso para você, porque Deus pode estar te chamando para estar à frente de alguma coisa e você está aí falando não, que eu não sou capaz, que eu não tenho condições. Mas gente, se nós olharmos, ou então você pode estar duvidando de que vai acontecer, o que é pior ainda. Porque uma coisa é você não querer dizer sim, outra coisa é você duvidar que pode acontecer. Então quando nós olhamos a história de Noé, qual a probabilidade de ter um dilúvio, gente? Qual era a probabilidade de ter um dilúvio? E Deus dá um comando, constrói uma arca. Imagina a situação da família de Noé, construindo uma arca no meio do nada, no seco. Não, que vai vir um dilúvio. Hoje o pessoal internaria uma criatura dessa. Vai internar, vai botar no hospício. Então quando eu falo que Deus é maluco, é nesse sentido. Ele é maluco, as ideias dele são completamente malucas. As pessoas que ele escolhe são completamente malucos pro mundo. Agora, para Deus, faz todo sentido. Então, aquilo que é loucura para o mundo é a clareza, é a sanidade para Deus. Olha só, gente, se nós olharmos para a história, quantas pessoas que seriam loucas, taxado de louco. Quem aceita morrer por Jesus? Quem aceita ser taxado de louco na sociedade para seguir a Deus? E quantas pessoas, gente, que às vezes se amarram e o demônio te amarra nisso.
Não, não vai falar isso não. Por quê? Porque você está querendo o quê? A aprovação do mundo. Você está querendo a aprovação do mundo. Está preocupado com o que vão pensar de você. Gente, se tem uma coisa que, graças a Deus, e que Ele me conserve assim, foi eu esquecer que o mundo quer me aprovar. Eu não preciso de aprovação de ninguém. É muito bom você ter pessoas do seu lado, companheiros, amigos, mas a aprovação eu não preciso mais. Eu só quero ter uma certeza, Senhor, é o Senhor que está me dizendo isso? É a tua vontade? Se for, pode parecer a loucura, pode parecer uma doideira. Eu vou fazer. Porque não importa o que pensam de mim. O que importa é o que Deus pensa de mim. Não importa o que as pessoas esperam de mim, mas importa o que Deus espera de mim. E nisso, gente, eu aprendi há pouco tempo isso. Há pouco tempo. Quisera eu ter aprendido lá atrás. Quisera eu ter aprendido isso na minha adolescência. Quisera eu ter aprendido isso na minha juventude. Mas eu aprendi, né? Eu estou mais ou menos igual a Santo Agostinho. Tarde te amei, Senhor. Quisera eu ter amado antes, né? Ter te conhecido antes, ter tido intimidade contigo antes. Santo Agostinho também, né? Foram aí 30 anos de sofrimento para depois ele encontrar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo. E eu foi mais de 50, né, gente? Porque eu estava dentro da igreja, mas eu não tinha esse discernimento. Então, hoje eu olho e falo assim, é doideira. O que eu tenho vivido é doido. É um negócio que fala assim, gente, tem gente que eu não posso nem contar o que acontece. Que a pessoa vai se escandalizar. Tem coisa que eu não posso nem contar para determinadas pessoas, que a pessoa vai falar nisso e tá mentindo. Mas o que é loucura para o mundo é a sanidade de Deus. E ele usa justamente isso dessa forma, né? As coisas, o impossível, a coisa que parece que é maluca, que não vai acontecer, e as pessoas mais improváveis para que a glória dele se manifeste. E hoje eu estava lembrando disso, eu falei, gente, se eu olhar toda a história, é só doideira. Não é como que Deus dá um comando, por exemplo, ou a Virgem Maria, quando ela aparece pro índio, né? Vamos pegar Nossa Senhora de Guadalupe. Quando ela aparece lá em Guadalupe, esse milagre nem a NASA conseguiu explicar. A NASA pesquisou o manto da Virgem Maria e não consegue explicar como que fez aquela pintura, de qual que é aquela... Vocês pegam lá, se vocês tiverem curiosidade, joga lá. Nossa Senhora de Guadalupe, estudo pela NASA. E teve também uma outra... Foi estudada também por alguém na Alemanha, se eu salvo engano. Não consegue explicar de onde é a tinta, como que passa um facho de luz, um feixe de luz entre o manto e a pintura não está grudada, não está pintada no tecido, é como se ela estivesse assim, longe, sabe? No ar, no relevo. Então, é um milagre que ele é comprovado, inclusive, né, pela NASA. Olha só, quando pega um índio, um cara chucro, digamos assim, um cara iletrado, para aparecer para esse índio. Quando pega Santa Bernadette, quando aparece Nossa Senhora de Lourdes. Quando o anjo aparece para a Virgem Maria, uma jovenzinha de 15 anos, aproximadamente, que as pessoas calculam que ela tinha. Gente, só sendo maluco. Você imagina se um anjo aparece para você e fala assim, você vai ser a mãe do Senhor. Oi? Como é que é o negócio? Primeiro que a gente já talvez ia achar que era um fantasma, né? Já ia sair correndo. Então, quando nós olhamos, ele aparece para as pessoas mais improváveis. Quando aparece lá para Santa Bernadette, num lixão, gente, onde a Nossa Senhora apareceu, era um lugar de descarte de lixo de hospital, lixo hospitalar. Para uma família de uma pessoa pobre de marredecia, porque Santa Bernadette era pobre, não era pobre, ela era miserável. Quando aparece para 3 pastorinhos, 3 crianças. E aí nós começamos a olhar as revelações, tanto de Nossa Senhora como as aparições de Jesus. É só para gente doida. É só para gente que fala assim, bom, pessoa, ela tem que ter um grau de insanidade humana para ela ter essa sanidade celestial. Ela tem que ter uma insanidade humana. Porque não é possível que uma pessoa em sã consciência, humanamente falando, ela vai acreditar num negócio desse.
Então aí que existe a grandeza de Deus, aí que existe a glória de Deus, aí que se manifesta a glória de Deus. Mas enquanto nós estivermos preocupados, preocupadas com o que vão pensar de nós, gente, Deus não vai manifestar na nossa vida. Deus, ele talvez já tenha buscado você, talvez ele já tenha falado com você, talvez ele já tenha querido te usar, eu tenho certeza que já teve, mas você não quis, porque você ficou cheio de dedos, né? O que vão pensar? E se eu fizer isso, o que será que é? A única coisa que eu peço a Deus, Senhor, eu quero saber se é teu, se esse comando está vindo de vós. Então eu quero confirmação, porque se tiver, eu vou fazer. E para os olhos do mundo é doido, é loucura, é doideira. É doideira. Então eu vou mostrar um exemplo bem simples. Como que do nada, Deus levanta uma pessoa e fala assim, você vai começar a fazer agora uma oração do terço, uma célula dentro da sua casa. E você vai começar a chamar pessoas para rezar. Se nós pensarmos no Instituto Hesed, tá? Vamos lá para o Instituto Hesed. Eles tinham o evento Misericórdia Brasil, que era um evento presencial há muitos anos. Entrou a pandemia, cortou tudo. De repente, né, Deus dá a revelação para que eles começassem a fazer lives. Gente, vocês imaginam? Hoje dá 140 mil pessoas nas lives. Mas eles começaram com quantas? Então nós às vezes olhamos para os comandos de Deus e nós olhamos só para quando a pessoa já está colhendo os frutos. Mas o plantio foi lá atrás. O plantio foi lá atrás. Talvez a pessoa começou a live com uma pessoa. Talvez com duas. Mas foram multiplicando. Se nós olharmos aqui, olha quantas pessoas que tem aqui agora nessa live. 14 pessoas. Cadê o resto? Talvez está ali preocupado com outras coisas. Poderia ter 140? Poderia. Talvez um dia tenha 140. Talvez um dia tenha 1.400. Mas o importante é começar e não desistir, e persistir, e continuar. Porque quem vai fazer a obra não sou eu, não é você, é Deus. E parece insanidade, né? Nossa, acordar 3 horas da manhã para rezar, vocês estão louco. É só louco mesmo que acorda 3h44. É só doido. Se eu fosse normal, eu não ia acordar esse horário. Se fosse normal, eu ia acordar às 8 horas da manhã, gente. Se eu fosse normal, eu ia acordar às 7 da manhã. Eu não ia acordar. 3 e pouco, eu não ia fazer o... Quem me acompanhou no Stories final de semana? Gente, eu tava na Febracis em Maringá, Arapongas, Paranavaí, depois no Maringá de novo. Eu dormi 2, 3 horas por noite. De quarta-feira da semana passada até ontem, eu dormi a média de 3 horas por noite. Isso é insanidade, isso é insanidade. É loucura. Que pro mundo fala, gente, não dá. Mas Deus, ele não quer os normais, ele quer os malucos mesmo, que são capazes de enfrentar aquilo que ele deu o comando. Deus, ele, quando você fala assim, o teu casamento vai ser restaurado, aquela doença vai ser curada, aquele milagre que você está esperando, você vai receber. Só sendo doido para acreditar. Por quê? Porque tudo mostra o contrário. Tudo mostra o contrário. Tudo. Quando você olha e fala, não, é humanamente impossível. Os milagres só aconteceram, gente, e só foram considerados milagres porque era humanamente impossível acontecer. Quando você vê uma cura de uma pessoa que ela recebe uma cura de alguém que já estava desenganado, que já estava dado como morte cerebral, e a pessoa ressurge. Só sendo maluco para acreditar que aquele quadro é reversível. Quando um médico atesta que é irreversível, só com muita fé para acreditar que é reversível. Só com muita fé para acreditar que aquele útero seco vai gerar uma vida. Só sendo maluco para acreditar que o impossível na sua vida vai acontecer. Mas eu vou te contar um segredo. Deus, ele adora essas pessoas malucas. Porque é ali que manifesta a glória dele. Então, sabe aquele teu impossível? Sabe aquele teu impossível que você está pedindo? Se estiver alinhado com a vontade de Deus, vai acontecer. A depender da tua fé. Está na Bíblia, seja conforme a sua fé.
Então aquilo que muitas pessoas talvez já tenham falado para você, larga a mão, desiste, vai dar certo não. Não escuta essa voz do inimigo não. Escuta a voz de Deus que diz assim, eu farei o impossível. Eu sou o teu Deus e Senhor. E eu sou especialista no impossível. Eu sou perito nas impossibilidades. Eu vou fazer porque o que é loucura para o mundo, para mim não é. Eu estou fazendo isso para confundir os tolos, né, os malucos, os sábios, aliás. Eu estou fazendo isso para confundir os sábios. Eu estou levantando um povo que é maluco, porque se não for maluco, gente, nós não sobrevivemos esse tempo, não. Quando nós olhamos para o quadro político do nosso país, um país que estava entrando nos eixos, e eu não estou falando de política, eu estou falando das pessoas que estão nos governando, não estou falando de partido político. Quando nós olhamos e o nosso país aí atravessou uma das piores crises, que foi a pandemia, e de repente entra lá no poder uma pessoa que é consagrada ao capiroto, porque esse homem não é de Deus. E a cúpula que está lá não é de Deus. Muitos não são de Deus. E olhar para um povo que não enxergou isso, olhar para um povo que está cego para isso e colocou no poder uma pessoa dessa, que a primeira coisa que ela fez quando entrou no Palácio do Planalto foi consagrar a orixá, tudo quanto é coisa, a deuses estranhos, a deuses pagãos, a Baal. E nós tínhamos lá um homem de Deus, que foi tirado. Mas eu acredito no Deus do impossível. E eu acredito que não cai um fio do cabelo da minha cabeça se não for pela vontade de Deus. E que de tudo Deus tira um bem maior. A gente estava rezando agora de manhã pela nossa pátria. Está muito desafiador. Poder executivo, judiciário e legislativo, todo contaminado. Tem gente boa lá? Tem, glória a Deus. Que são os valentes guerreiros que estão suportando ali aquilo tudo que está acontecendo. Mas ali dentro há serpentes venenosas, mandadas pelo capiroto mesmo. E se nós não dobrarmos o nosso joelho para que a promessa de Deus se cumpra, porque há uma promessa, uma revelação de Nossa Senhora, de que do Brasil, Brasil é celeiro do mundo, do Brasil, serão levantadas pessoas para sarar nosso mundo, a nossa nação somente não, mas as nações. Mas o quanto nós temos rezado para que isso se concretize. O quanto nós temos de fato nos empenhado, jejuado e feito oração para que o Imaculado Coração de Maria triunfe e o inimigo seja derrotado. Não só na minha casa, não só na minha família, mas na nossa nação e no mundo. O quanto você tem feito a sua parte, de verdade. O quanto você tem se colocado em oração para rezar pela nossa nação. Porque se for aprovada uma lei que está aí para ser aprovada, não posso nem falar aqui, porque senão pode acontecer de ser cortado, né? De matar as crianças no ventre da sua mãe. Gente, se uma desgraça dessa se abater sobre a nação brasileira, vocês não têm noção que vai vir sobre nós. Então, se você não está rezando por essa causa, você pode começar hoje, que você já está começando tarde. Uma lei dessa não pode ser aprovada, porque todas as nações onde foi aprovada essa lei, a nação caiu em desgraça. Então, eu não estou rezando pela minha casa só. Você não tem que se contentar em rezar pela sua casa, pela sua salvação. Nós temos muitas pessoas para rezar. E nós temos que rezar por aqueles que não rezam. Nós temos que jejuar por aqueles que não jejuam. E hoje me veio muito forte rezando isso. Eu falei, Senhor, entra naquela capital do país e faz uma limpa. Coloca o teu sangue ali sobre aquele lugar, que São Miguel Arcanjo venha com a espada desembainhada, destruir toda a fúria do demônio contra o povo brasileiro. Porque, gente, é só no poder da oração. E é só maluco para acreditar que a coisa vai dar certo, porque tudo está mostrando o contrário. Tudo. Então, nós somos aquele povo que não podemos desanimar.
Nós somos aquele povo que precisamos estar em oração. Gente, entrou tanta gente ali, eu acabei não vendo aqui, deixa eu ver. Paula, Lelis, isso, Eliane, Sumair, perdão, Neuza, Tânia, amém, Jaqueline, Solange, Carla, Júlia, a Solange, após 8 horas insistindo e pedindo de joelhos, vou ser vovó de um menino lindo. Minha nora está grávida de 5 meses, louvado seja Deus. A medicina falou que era impossível. Notemos de Deus tudo é possível. No tempo de Deus, ou nos termos de Deus, né? Gente, Deus, ele tá maluquinho para te dar bênçãos. Deus, ele tá querendo te dar bênçãos. Lúcia, bom dia. Mas você tem que aprender a receber. E você tem que ser maluco o suficiente para acreditar que o que Deus está te prometendo é possível. Porque perante o mundo talvez não seja possível. Talvez não seja, aos olhos do mundo não é possível. Mas você tem que olhar através dos olhos de Deus. Você tem que olhar através dos olhos de Deus. Você tem que olhar através da fé. Que seja feita conforme a sua fé. Nós temos que olhar o que está por trás, gente. Para de enxergar só o natural. Comece a enxergar o sobrenatural de Deus para você. Comece a enxergar o sobrenatural. Eu sempre falo o possível, qualquer um faz. Agora o impossível é só Deus. E Ele vai agir através das pessoas mais improváveis. Peça a Deus, ao Espírito Santo, me dê discernimento para eu entender, me dê discernimento para que eu possa compreender, Senhor, aquilo que eu não consigo olhar pelos meus olhos carnais, não é? Mas está aqui no 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 24, não é? A 26, 27 ali. Deus dizendo, e olha só, ainda em Coríntios, capítulo aqui, estou até destacado aqui na minha Bíblia, capítulo 2, coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, mas aqui amar Jesus, quando você olha aqui e fala, mas então eu amo Jesus. Será que você ama em atos, palavras, ações? Porque amar sentimento é muito fácil. Agora, o amor que Jesus diz aqui é o amor de vem e segue-me, pegue-me a sua cruz e segue-me. Em atos, palavras e ações. Ou seja, eu vou efetivamente fazer aquilo que é a vontade dele, embora não seja minha. É eu amar o irmão que eu não tenho vontade de amar. É eu perdoar quem eu não tenho vontade de perdoar. Então isso aqui, gente, olha só. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram. Nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem reservado para aqueles que o amam, mas é o amor ágape, é o amor ação, não é o amor sentimento, é o amor decisão. Isso é o que Deus tem reservado para você, de tudo isso que nós falamos. Então talvez você tenha que ser um pouco maluco. Claro, sob a inspiração do Espírito Santo, peça sempre, Senhor, é isso que é para fazer, me direciona. Mas você vai ter que ser meio maluco. E talvez o mundo não vá gostar de pessoas muito malucas. Eu fui combatida dentro da minha casa. Quando eu comecei a fazer lives e a coisa ficou muito espiritualizada, eu já contei essa história aqui. A pessoa me falou, Nice, você não acha que você está falando muito de Deus, não? E eu pedi, Senhor, me dá uma prova de que eu estou no caminho certo, ou então me tira. E Deus deu, não durou 2, 3 dias, Deus deu a prova. Filha, é para continuar falando de mim. Ele me deu a prova física e materialmente, financeiramente falando. Ele me deu todas as provas. Porque eu pedi, falei, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas, né? Aí vem as pessoas do mundo que não são pessoas más, mas talvez essa pessoa não está conectada em Deus. E ela soltou essa pérola, né? Você não acha que você está falando muito de Deus, não, nas suas lives? Você tinha que falar mais do coach. Eu falei, não, eu vou consultar vou consultar quem realmente merece crédito. Consultei a Deus e ele me deu prova. Eu falei, Senhor, eu quero prova.
Se eu tô te agradando, se eu tô fazendo aquilo que é da tua vontade. Mas não, ó, foi assim, ó. Então nós temos que estar de ouvidos atentos, de olhos atentos para aquilo que é vontade de Deus na nossa vida. Que o seu dia seja de luz, de bênçãos. Já falei hoje pra caramba, né? Mas esse era o recado. Então, não fique preocupado com o que o mundo quer de você. Se preocupe com aquilo que Deus quer de você e você pode não estar cumprindo. Que Ele vai cobrar. Ele vai cobrar, não tenha dúvida. Que Deus abençoe muito seu dia. E até o que? Segunda-feira, né? Porque hoje é sexta-feira, então até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo para você, um ótimo final de semana, abençoadíssimo. Ah, gente do céu, Solange, bênçãos para você e para essa criança que vem, em nome de Jesus, que ela cresça, né? Teu menino aí, teu netinho cresça em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Um grande beijo. Fica com Deus, obrigado pelo testemunho.